12. Regular para proteger. Nada há que seja verdadeiramente livre nem suficientemente democrático. Não tenhamos ilusões, a internet não veio para salvar o mundo. José Saramago. A generosidade, como vimos no capítulo anterior, pode ser essencial para com a nossa saúde mental. E isso nos predispõe a sair um pouco de nosso mundinho e nos tornarmos mais disponíveis para o outro. Esse senso comunitário vem nos fazendo falta ultimamente. Cada vez mais perdemos o caráter gregário do ser humano para vivermos em mundos particulares e nos tornamos mais e mais individualistas. Essa individualidade extrema nos tira o poder de agir juntos como sociedade, em busca de interesses comuns, que muitas vezes são antagônicos aos das grandes corporações e dos poderes constituídos. Aqui quero retomar algo que falei lá no começo do livro, sobre o modo pelo qual o poder exercido pelas mídias sociais em nossa vida e a forma como foram criadas, para nos proporcionar prazer e recompensa imediatos. Tudo isso aliado ao fato de dominarem nossas preferências por meio de algoritmos, podem ser prejudiciais à nossa saúde mental. O que podemos fazer para evitar esse poder e esse controle que as mídias exercem sobre nós? Não é apenas uma questão de não quer usar, então não use. Pois as redes passaram a desempenhar um papel totalizante em nossa vida. Nós as usamos para comunicar, para expressar sentimentos, gostos e vontades, para vender, para comprar. Simplesmente as ignorar não é uma opção. Além disso, as redes têm um acesso quase ilimitado aos nossos dados pessoais, perfil de consumo e até mesmo nosso modelo de pensamento. É por isso, tudo que a discussão sobre o que pode ser feito para regulamentá-las é tão urgente. Ter algum tipo de limites nesse mundo sem leis das redes sociais é importante por várias razões. Proteção da saúde mental. O uso excessivo, e muitas vezes viciante, das redes sociais pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, solidão e baixa autoestima. A regulamentação pode ajudar a mitigar os aspectos prejudiciais das redes sociais, como a pressão social, o cyberbullying e a exposição a conteúdo perturbador. Privacidade e segurança. A regulamentação pode estabelecer padrões para a coleta, o armazenamento e o uso de dados pessoais pelos gigantes da tecnologia. Isso pode proteger a privacidade dos usuários e evitar o mau uso de informações pessoais, como o compartilhamento indevido de informações com terceiros ou a manipulação de algoritmos para fins prejudiciais. Combate à desinformação. As redes sociais muitas vezes servem de veículo para a disseminação de desinformação, teorias da conspiração e notícias falsas. A regulamentação pode exigir maior transparência nas políticas de moderação de conteúdo e promover a verificação de fatos para reduzir a propagação de informações enganosas. Promoção do discurso saudável. Regulamentações podem incentivar a moderação responsável de conteúdo, limitando a disseminação de discurso de ódio, incitação à violência e assédio online. Isso pode criar ambientes online mais seguros e inclusivos. Redução do monopólio. Poderosas empresas de tecnologia controlam grande parte das redes sociais, limitando a concorrência e dificultando a inovação. A regulamentação pode promover a concorrência e impedir práticas anticompetitivas, beneficiando os consumidores e a diversidade de plataformas. Responsabilidade das plataformas. Regulamentações podem definir responsabilidades claras para suas plataformas em relação ao conteúdo hospedado em suas redes. Isso pode incentivá-las a tomar medidas mais eficazes contra conteúdo prejudicial e ilegal. Proteção de grupos vulneráveis. A regulamentação pode incluir medidas para proteger grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, de conteúdo inapropriado e exploração online. Transparência e prestação de contas. A regulamentação pode exigir que as empresas de tecnologia sejam mais transparentes sobre suas políticas e práticas, além de fornecerem mecanismos para os usuários contestarem decisões de moderação de conteúdo. Ter bons motivos para regulamentar, porém, não basta. É necessário encontrar um equilíbrio entre a regulamentação e a liberdade de expressão online.
O excesso de limites pode restringir a inovação e prejudicar a liberdade de expressão. Portanto, é fundamental desenvolver normas equilibradas e que protejam os interesses da sociedade e do indivíduo sem sufocar a criatividade e o intercâmbio de ideias na internet. Essa preocupação vem mobilizando agentes em todo o mundo. A União Europeia, UE, tem leis de serviços e de mercados digitais, a Lei de Serviços Digitais, DSA, e a Lei de Mercados Digitais, DMA. Essas leis incluem regras para plataformas e soluções a fim de combater conteúdos online prejudiciais ou ilegais, como a desinformação. A UE dispõe de regras de vigilância, de maior responsabilização pela cibercriminalidade e de sanções severas para o não cumprimento de medidas em plataformas digitais de elevado tráfego. Quase todos os países ao redor do mundo estão considerando regulamentar as mídias sociais. Mas como seria feito isso sem cercear a liberdade de expressão? Um relatório divulgado pelo Grupo de Trabalho sobre Infodemia, do Fórum Informação e Democracia, composto para fazer recomendações não vinculativas a 38 países, que incluem Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido, aponta algumas diretrizes. Uma das propostas é exigir que as redes sociais divulguem detalhes de seus algoritmos e suas funções principais a investigadores confiáveis, para que a tecnologia possa ser examinada e auditada. Outra é desenvolver requisitos obrigatórios de segurança e qualidade para plataformas digitais. Além disso, o documento sugeriu aumentar as restrições ao compartilhamento online para evitar a disseminação desenfreada de desinformação. Christopher Wylie, crítico de longa data da rede social Facebook, é um dos membros do comitê diretivo do grupo sobre infodemia e alertou: é necessário fazer mais testes de segurança e passar por mais procedimentos de conformidade para construir uma torradeira do que para criar o Facebook, disse Wylie à BBC English Network. O relatório do fórum também recomenda que, se verificadores de fatos independentes identificarem uma história como notícia falsa, as redes sociais devem retificar, citando todas as pessoas expostas à desinformação. No fundo, o que os autores do relatório argumentam é que as redes sociais deveriam simplesmente obedecer às leis que já existem fora das redes. Ou seja, na maioria das democracias ocidentais, você tem liberdade de expressão, mas essa liberdade precisa existir dentro do respeito aos limites do discurso de ódio, das leis de difamação, etc. 128 Regulamentação das redes sociais no Brasil. A regulamentação das redes sociais também se tornou um tema muito polêmico no Brasil, gerando muita discussão. Mas finalmente surgiram notícias concretas sobre o tema. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, STF, de 28 a 29 de março de 2023, discutiram o papel das redes sociais nas publicações dos usuários e até que ponto pessoas físicas ou jurídicas devem ser responsabilizadas em situações criminais. No entanto, o tema foi além da simples moderação de conteúdo e gerou reações positivas e negativas antes mesmo de ser implementado. O que é regular as mídias sociais? A proposta atual no Brasil é a de um processo que envolve um conjunto de normas e convenções sobre como avaliar redes digitais sob uma perspectiva legal e institucional. Dessa forma, pode-se garantir a liberdade dos usuários, evitando, ao mesmo tempo, que o ambiente online se torne um campo do vale tudo e encontrar meios para que, sempre que necessário, as empresas sejam responsabilizadas. Isso significa definir como lidar com conteúdos ofensivos, desinformação, crimes cibernéticos, como perseguição, terrorismo ou consumo de material impróprio, discursos de ódio e até ataques à democracia. Além disso, a ideia é exigir mais transparência no algoritmo das Big Techs, entendendo exatamente de que maneira elas recomendam conteúdo e por que impulsionam determinadas publicações. Em resumo, o objetivo é regular e trazer transparência, mas não exercer controle absoluto sobre o funcionamento dessas aplicações em territórios nacionais, nem impor a remoção de determinados conteúdos ou incentivar a censura. E o Marco Civil?
Outro ponto de discórdia diz respeito à legislação existente sobre o Marco Civil da Internet, também conhecido como Lei nº 12.965, de 2014, atualmente em vigor, embora alguns de seus dispositivos tenham sido alterados. O conjunto de leis vai além das penalidades e aborda princípios, garantias, direitos e obrigações dos consumidores e das empresas do setor, como a neutralidade da rede. Representantes de outros setores da sociedade, como reguladores, universidades, ministros e deputados, deverão participar do debate em algum momento. Alguns consideram que a atribuição original do marco não foi suficiente, enquanto outros defendem que a atribuição atual correspondeu às expectativas. O tema é polêmico e complexo, e neste livro não será possível esgotar o assunto. Mas o fato é que não podemos falar de caminhos para uma vida mentalmente mais saudável sem tocar na ferida que as redes sociais representam na modernidade.